Na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo de 2024, apenas 3 são comandados por mulheres. No Brasil, dos 21 restaurantes premiados pela Estrela Michelin, apenas um é chefiado por mulher, Helena Rizzo, à frente do Money. De acordo com o site Chef's Pencil, apenas 7% das cozinhas profissionais dos estabelecimentos mais renomados do país são comandados por mulheres. Diante dessa realidade, conheça as histórias e os desafios de 3 chefes donas de restaurantes em São Paulo. Eu escolhi gastronomia porque eu cozinhava bastante com meu pai quando eu era criança. Sempre foi uma coisa assim, de domingo a gente ir pra cozinha, fazer pratos. A gente sempre saiu para comer junto em vários restaurantes e eu falava, quando eu crescer eu quero ter um restaurante. Era isso que eu falava, quero ter um restaurante. E aí eu fui para gastronomia, fiz nutrição junto como uma base, assim, e falei, não, eu quero seguir a gastronomia, é isso que eu quero. A minha avó, por parte de mãe, sempre fez almoço de domingo, eu sempre ia muito na casa dela experimentar, então chegava lá 10 horas, tinha aquele molho no fogão, cozinhando para servir com macarrão, e aí experimentava com pão, tipo, eu tenho várias lembranças disso de cozinha. Tem muito essa ligação de desde pequenininha tá nessa área de cozinha e ela permitir isso, assim. Mas quando eu comecei de fato a cozinhar, era mais o meu pai que ia pra cozinha. Meu pai sempre gostou muito de comer, muito. Então, a gente ia em lugares, comia, e aí depois eu falava, vamos tentar fazer em casa, vamos fazer assim, vamos pesquisar. E aí essa aventura, tipo, dentro da cozinha, foi mais uma ligação minha e meu pai. Minha mãe não foi muito da cozinha, não. Eu falo que eu sempre fui aprendendo meio sozinha, assim, porque eu estagiei na cozinha e depois eu fiquei na cozinha, mas eu acho que eu não cheguei a passar todas as etapas e fico um tempo de ajudante, depois com um tempo de cozinheiro e depois com um tempo de subchefe, depois tá preparado para ter chefe. Tipo, eu tive que dar um pulo, assim. E aí, em 2017... um amigo meu comentou com outro amigo, que comentou com outro amigo que ia abrir um bar e que precisava de uma pessoa para cuidar da cozinha. E ele falou, eu conheço uma menina que fez gastronomia, vou te apresentar. E aí eu conheci meu sócio, ele falou, você topa abrir um bar? E aí eu falei, mas eu tô terminando uma pós em nutrição e tal. Ele falou, não, todo mundo que vai abrir esse bar trabalha em outra coisa, a gente vai abrir por um hobby. E aí ele me mostrou a ideia, a proposta, e eu falei, putz, gostei muito, eu acho que eu vou abrir um bar. Ele chama Benebar, fica aqui na Faria Lima, em Pinheiros. E, nossa, ele foi uma explosão, deu muito certo, assim, de começo. Bom, e aí eu comecei como chefe da minha própria cozinha nesse bar. E aí eu tive que aprender sozinha e me virar, porque eu tinha uma cozinha, eu tinha funcionários ali, eu precisava delegar e eu precisava fazer aquilo funcionar e só dependia de mim. E aí, 2 anos depois que a gente inaugurou o bar, a gente resolveu abrir aqui o Filó. E aí foi uma criação de pratos, uma cozinha bem maior, mais equipe. E aí, logo depois que a gente abriu aqui, veio a pandemia. Foi coisa assim de 3 meses aberto. Então, tipo, a casa não estava nem consolidada, veio a pandemia. E aí, eu acho que foi um momento muito difícil, que foi... a gente operou aqui com as portas fechadas. Então, e eu fiquei na cozinha sozinha. Eu era responsável por toda a cozinha e eu fazia tudo dentro dela. Então, eu chegava, fazia as compras, recebia as compras e tinha que cozinhar tudo, tipo. E depois eu tinha que lavar tudo e fechar tudo, não tinha ninguém para ajudar. E aí, a gente teve a oportunidade de pegar uma outra casa, que era da mãe do meu sócio, e ela queria entregar. E aí, a gente pegou mais um restaurante. Então, acho que eu comecei a crescer nisso de a gente tem que ter um controle, tem que ter regras e é assim que vai ser se eu quiser que seja do meu jeito e eu quero que seja do meu jeito, porque senão começa tudo a ficar bagunçado. Eu acho que as pessoas
sempre veem a cozinha como um ambiente bem, não sei como dizer, pesado, mas não pesado, mas você tem muito trabalho braçal ali dentro. Começa, tipo, por muito tempo em pé, coisas muito pesadas para carregar, tipo, panelões mesmo, pesados. Não é considerado tanto mulheres fazendo, vai, não é tão comum você ver mulheres fazendo. E aí elas ficam para essa área mais delicada, que é a montagem de salada, sobremesas, tipo confeitaria. Porque nas cozinhas que eu passei foi difícil ver mulher no fogão. Mas aqui, por exemplo, eu já tive cozinheiras que ficavam no fogão, assim, numa boa, assim. Tipo, não tem problema. Não, eu sempre falo que tem que gostar muito. Porque senão nem vale a pena você começar. Eu gosto muito disso, muito, muito. Mas é bem cansativo, assim. Bem cansativo. Tem vezes que eu falo, meu, eu quero desistir. Eu não quero. Mas ao mesmo tempo eu gosto, assim. Sabe? É o que eu faço. Eu tenho prazer em fazer. Então, eu acho que também todo outro negócio também vai ter seus prós e seu contra, sabe? Então, é cansativo, mas eu gosto bastante. Aqui, o fato das mulheres cozinharem mais em casa, eu acho que vem mesmo da cultura de que, tipo, a mulher é dona de casa e cozinhar em casa é uma tarefa doméstica, né? Então, tipo, como a mulher é responsável por cuidar de casa, ela que é responsável por fazer a comida, tipo, ela goste ou não goste de fazer. Eu acho que no caso, tipo, meu pai gostava de fazer e se interessava e levava isso como um hobby. Mas ele também não levava isso como não era uma função dele, vamos dizer assim. Tipo, inclusive quem cuidava do jantar meu e do meu irmão quando a gente era criança era minha mãe. Era ela que era responsável por essa tarefa doméstica, assim. E aí eu acho que na cozinha vem como um emprego mesmo. E aí os homens estão mais no mercado e saem para ganhar o ganha-pão enquanto a mulher está em casa. Eu acho que difere muito aí. Sim, dentro dos restaurantes talvez vem como um emprego e quem trabalha fora de casa é o homem. E aí em casa não, é uma tarefa doméstica e quem faz é a mulher. O assédio moral e sexual é uma realidade alarmante para muitas mulheres na cozinha, onde a hierarquia e a pressão são intensas. Comentários vulgares, toques inadequados são frequentes, tornando a cozinha um ambiente cada vez mais hostil. Eu estagiei numa cozinha que só tinha homem. Não tinha uma menina, assim. Era até engraçado, porque na hora do almoço a gente ficava nos banquinhos ali fora e as pessoas passavam de carro na rua e abriam a janela e falavam, meu, cuida dessa menina. Porque, assim, eram vários homens mais velhos e eu sentadinha ali junto. Tinha pessoas que me respeitavam, assim, e que falavam, meu, vou te ensinar. Mas tinha gente que não aceitava, assim, tipo, não queria te ajudar, não olhava na tua cara, tipo, comentários machistas dentro da cozinha, vários, assim. E aí eu até saí disso justamente porque tinha uma pessoa ali que não aceitava que eu tava ali dentro, sabe? Teve um episódio, por exemplo, que eu tava montando um prato e aí veio um cliente e falou, nossa, que bonito e tal, que legal, como você chama? E começou a conversar comigo. E aí ele falou, não, vai lá dentro, você precisa limpar todo o freezer, toda a câmera fria, tipo, você não pode mais ficar aqui, tipo, não podia mais conversar com a pessoa, sabe? E aí depois, ao mesmo tempo, ele vinha com umas piadinhas meio me chamando de querida, de coração. Você tinha que barrar, senão ia ser meio assédio ali. Quando eu comecei atendendo de garçonete. Atendendo, eu recebi umas cantadas, assim, e aí era bem constrangedor. Não, e foi ainda um velho falando, tipo... Ah, você não quer o telefone do meu filho e tal? E eu, tipo, não. E o filho estava do lado, assim, Não. foi bem horrível. Aqui no salão, não
Não me lembro de ter passado nenhuma situação assim. Mas no bar já aconteceu também, de assediarem uma atendente nossa. Teve que chamar até polícia e tal. Nossa, mas É ele... complicado. Como que foi a... Ah, não, começou a dar em cima e tal. Aí a gente falou: olha, desculpa, a gente não concorda, você pode se retirar. E aí o cara começou a ficar exaltado porque a gente pediu pra ele se retirar, entendeu? Tipo, ele não concordou. Então, eu participei do The Taste Brasil na 6ª temporada. Você vai, tem que cozinhar uma colher e aí algum dos jurados te escolhe para participar do time. E aí eu fui escolhida e entrei no time do Clô, que é um amor de pessoa, tipo um fofo. E aí depois que eu entrei, eu falei, meu, eu só preciso passar da primeira prova, assim, para não ser eliminada de primeira. E aí eu fui indo, aí eu falei, nossa, meu, arrasei. E aí os participantes eram pessoas que eu achei que eu nunca ia ter esse contato, sabe? Eu já fui chefe de tal lugar e restaurantes famosos, e eu falava, meu, são pessoas que têm muita experiência, sabe? Que têm muita bagagem. Querendo ou não, eu tô há 7 anos vivenciando a minha própria cozinha, assim, tipo, eu não vejo a cozinha dos outros, a técnica que eles usam, como eles fazem. Vou mudar o cardápio, o que eu quero pôr? Quero colocar isso, experimento, refaço a receita, como eu quero, mas dentro do meu conhecimento ali, da minha experiência, sabe? Eu pude presenciar os problemas que eu tenho aqui dentro da cozinha e do restaurante, tipo, não são só meus, todo mundo tem. Então, acho que isso foi muito importante. Talvez porque eu comecei ali sem achar que tinha a experiência necessária e tive que ir crescendo nas cozinhas sozinhas, sem antes ter passado por tantos lugares. Então, eu sempre achava que eu era meio crua e que isso era um problema meu, assim. O fato do funcionário deixar a etiqueta vencida e o pote sujo ali é porque você, Fernanda, não consegue se impor ou estipular uma regra ou desse jeito. Só que não. Isso é um problema que todo mundo passa, que tem em todos os restaurantes, assim. Então, acho que isso foi tipo uma lição mais importante. Não é um problema meu. Todos passam por isso e faz parte da área e das dificuldades de gerir um restaurante, assim.